Olá, Alexandre, a satisfação estar aqui com você para tirar algumas dúvidas dos nossos espectadores. Bom, sobre a primeira pergunta, sobre essa pergunta, se os jogos digitais realmente vieram para ficar, eu acredito que sim. Na verdade, é uma forma diferente de apresentar o conhecimento, apresentar as informações de uma forma bem mais agradável, que é, inclusive, a pessoa que está recebendo essas informações, elas podem, inclusive, vivenciar de alguma maneira, ou experimentar de uma forma diferente, a não ser, não só através de texto, através de um vídeo estático, um vídeo passivo, ou mesmo um áudio. Na verdade, através de jogos, ela pode interagir com o conhecimento, experimentar nessa situação. Então, realmente acredito que a experiência da gamificação, né, ou seja, dos jogos digitais, vieram mesmo para ficar. Bom, e em relação aos limites entre o vício e os de jogos virtuais e o uso consciente dessa ferramenta. Na verdade, esse limite depende muito da aplicação que você está tendo dos jogos virtuais. Na verdade, a partir do momento que o uso dos jogos virtuais, dos jogos digitais, eles começam a atrapalhar as outras atividades da pessoa, a rotina da própria pessoa, eu diria que isso ultrapassou o limite simplesmente de um uso consciente da situação, da ferramenta, e passou a ser uma situação que está impactando na vida da pessoa. Então, esse limite, na verdade, depende de cada um, depende de cada atividade, mas eu imagino que esse limite ele está estabelecido quando o uso dos jogos digitais não está atrapalhando as outras atividades, interação dessas pessoas, dos usuários com outras pessoas, a interação dela com o seu trabalho, com seus amigos. Esse é basicamente o limite de uso dessa ferramenta. No caso em casa da sala de aula, os professores e pais, eles podem estimular o uso de jogos digitais, primeiro, escolhendo jogos que sejam realmente formadores, né? Ou seja, que sejam, que consigam construir uma realidade interessante, uma realidade que seja construtiva, né? Para o aluno ou para o seu filho, sua filha, nessa situação. Inclusive, usando, né, nos jogos, ou interagindo com jogos junto com seus filhos e filhas. Então, ele pode basicamente escolher esses jogos, interagir junto com os seus filhos ou filhas no uso dos jogos, despertando a curiosidade dessas crianças no uso dos jogos e nos assuntos que os jogos estão trazendo nessa situação, e aí ele pode construir em cima desse conhecimento que é colocado nos jogos novas interações ou novas curiosidades para a própria criança. A gente sabe que a curiosidade ela traz um papel importante do ensino, né? Do conhecimento. Ou seja, quando a criança ela é estimulada a ter uma curiosidade sobre aquele tema, ela vai se atentar melhor àquele tema, vai se preocupar em se aprofundar ou prestar mais atenção naquele tema em relação a isso. Então, essa situação de você estimular o conhecimento, estimular a curiosidade sobre aquele tema usando um jogo digital, acredito que seja um bom caminho para isso. Bom, no uso dos jogos digitais, né, ou seja, pode estimular o aluno a ser um profissional de tecnologia digital. Na verdade, os jogos digitais, né, os programadores de jogos, eles têm uma visão um pouco diferente da tecnologia, vamos chamar assim, né? Ou seja, o profissional de TI, né, ele tem uma formação, né, muito mais estrita no sentido de algoritmos, no sentido de a parte lá de infraestrutura ou arquitetura de computadores, né, ou compiladores, depende de como seja a questão dessa situação. Os programadores, né, ou seja, os jogos digitais, basicamente eles trabalham no uso de ferramentas que muitas vezes escondem até essa complexidade da parte de programação ou da própria parte de infraestrutura para isso. Então, ou seja, ser um gamer, nesse caso, né, pode ser que ele vá por essa linha de tecnologia digital, pode ser, mas é uma linha um pouco diferente de um profissional de TI, né, ou de um programador profissional que vai trabalhar com linguagem de programação, né, ou seja, é uma área um pouco diferente, principalmente até na parte de criação de jogos, você tem muita questão de criação de personagens, criação de histórias, criação de um cenário, a parte de trilha sonora, né? Ou seja, então você tem inclusive de artes plásticas, de desenho, né?
de todo o personagem e tudo mais. Então, ou seja, é uma área que ela é complementada pela tecnologia, mas ela não está ligada diretamente ou profundamente na parte de tecnologia digital para isso. Por último, algumas dicas que eu posso deixar, né, para o espectador, né, que está nos vendo aqui agora, né, em relação aos jogos digitais. Basicamente, é uma questão mais de preocupação em relação à segurança, né? Ou seja, os jogos digitais hoje, eles permitem, né, que os jogadores interajam entre si, ou através de mensagens, ou através de a parte de voz, por exemplo, né? Muitas vezes os pais eles estão preocupados em controlar ou em acompanhar a participação de seus filhos nas redes sociais, seja no Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, seja nessas redes lá. E muitas vezes esquecem ou não se atentam que o aliciador, né, o aliciador de uma criança ou de um adolescente, ele não está mais nessas plataformas, porque essas plataformas ficaram muito visadas para isso. Então, muitas vezes, o aliciador ele se esconde atrás de um perfil de uma adolescente, em um jogo como esse, e faz a sua abordagem às suas vítimas através dos jogos. Então, minha dica, né, seja para essa situação, é que os pais ou responsáveis fiquem atentos também como acontece a interação do seu filho quando estiverem num jogo digital como esse. No mais, eu agradeço muito a oportunidade que você me convidou aqui para a gente bater um papo sobre a tecnologia de jogos digitais. Fico à disposição do que você precisar. Mais uma vez, um grande abraço a todos que estão nos assistindo aqui agora. Um abraço.